Alô! Como estamos? Chegamos aquele dia em que vamos continuar com a saga do cabelo chocolate. É o episódio 2, eu não sei se vai ser o episódio final, mas pretendo que sim. Só que sabendo e achando que não. Vamos lá, que eu vou dar uma explicada bem melhor. Caso você não tenha visto o episódio número 1, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá ver tudo que a gente fez, eu no caso. Primeira coisa que eu queria falar, eu acho que é muito importante, porque o outro vídeo, o que acontece? Ele ia ser só um vlog, ele não ia ser um vídeo sozinho, falando de tudo que eu tava fazendo, mostrando e tudo mais. E aí, o que acontece? Esse vídeo acabou dando uma certa viralizada e muita gente chegou nesse vídeo e muitas pessoas super educadas, super gentis, deram super dicas e algumas pessoas nem tanto, mas assim, acontece. E eu acho que eu não deixei muito claro, né, no vídeo, mas eu soltei ali em alguns pontos que, primeiro, que eu tava fazendo porque eu queria alguma mudança muito rápida, porque eu tava me sentindo deprimida. Eu não sabia do que eu tava fazendo, eu não tinha me planejado pra fazer nada. Eu sabia que eu precisava ter começado pelo final do vídeo, que no caso era ter descolorido primeiro, né, ou ter feito uma decapagem pra depois pintar. Só que eu queria já sair pintando, porque o meu cabelo ele tava com reflexos avermelhados já. Essa parte aqui pra baixo, principalmente. O vídeo, ele foi como aqui neste canal eu posto muito vlog mostrando um pouco do meu dia a dia, da minha vida. O vídeo em si, ele não é um tutorial, gente, pelo contrário, ele é só um vídeo mostrando só realmente igual eu já faço, mostrando a minha vida. Então, em nenhum momento eu estava com o intuito de que esse vídeo fosse ensinar alguma coisa para as pessoas. Um pouquinho para vocês, eu não sou cabeleireira, eu sou formada em tricologia pela minha faculdade de estética. Eu entendo sobre tricologia, que são coisas totalmente diferentes, no sentido de tintura e químicas de colorometria, podemos dizer assim. Tudo que eu faço no meu cabelo até hoje, e eu já fiz, foi também pela vivência que eu tive estando muitos anos frequentando o salão, porque a minha mãe é cabeleireira. Hoje ela não atua tão, assim, fortemente no sentido de química, ela mais corta cabelos. Então, assim, tudo que eu sei um pouco, assim, também foi de erro e acerto, eu sempre fui muito louca com o meu cabelo, já tive cabelo colorido, assim, nessa parte de baixo, rosa, vermelho, e tive o cabelo por muitos anos na cor acobreado. Então, eu usava sempre ali na altura de 8,7, 9,7 e eu mesma pintava o meu cabelo. Eu não me recordo se eu contei isso no vídeo, mas eu lembro que eu falei, que eu citei de uma vez com o cabeleireiro, eu fui no cabeleireiro para ele arrumar o tom do meu cabelo, porque eu tinha também tonalizado meu cabelo de escuro, fiquei com ele por 6 meses, e ao invés de limpar também o pigmento, eu fui já logo taquei um acobreado. Obviamente não deu certo, e aí eu fui numa pessoa, eu estava morando em São Paulo na época, então eu estava longe da minha mãe também, fui num cabeleireiro. Como eu acho que eu citei no vídeo, a pessoa, ela esqueceu de mim no salão, ela foi embora do salão, foi para outro salão atender. A dona do salão começou até a ficar desesperada, porque ele deixou muito tempo de oxigenada no meu cabelo com descolorante, e isso acarretou que eu tenho, infelizmente, hoje, são no meu couro cabeludo, porque eu tive uma queimadura química no couro cabeludo por ter ficado muito tempo assim, com descolorante no meu cabelo. E aí, o que acontece? Eu, no salão tava tudo bonito, tudo maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, a minha raiz estava com o vermelho fogo de cereja e o resto do comprimento estava alaranjado. E o meu cabelo todo detonado, obviamente. Nisso, eu também estava com o cabelo bem grande na época, tava com o cabelo na bunda também. E eu tive que cortar meu cabelo nessa altura que ele tá hoje. Foi assim, foram os piores. Enfim, foi horrível, porque eu não consigo me identificar com esse comprimento de cabelo. Ir num profissional, a ideia que a gente tem é sempre que os profissionais vão ser os melhores possíveis e eles vão, de certo modo, fazer o melhor trabalho possível, correto? E eles sempre vão acertar. Só que as minhas experiências com químicas de tintura e a minha última experiência com corte de cabelo foi a pior possível. Uma pessoa comentou exatamente essa frase: ir num salão, não. Gente, ir num profissional não é garantia de sucesso. E em nenhum momento eu falei que eu estava. Eu não me frustrei no vídeo,
Eu não me arrependi do que eu fiz. Eu tava achando super graça do que eu tava fazendo. Me deu trabalho, mas eu tava com tempo, então eu fiz e tava tudo certo. Mas assim, eu acho que as pessoas elas não entendem e não viram o vídeo, muitas pessoas não viram o vídeo até o final. E aí sai metendo bedelho, sabe? De tipo, te atacar ali passivo-agressivo. E aí teve uma que falou que eu deveria estudar colorimetria. E eu não sei pra quê, porque simplesmente eu não sou formada nisso, não trabalho com isso, não pretendo trabalhar. O vídeo era mostrando o que eu estava fazendo em mim e não em uma outra pessoa. Então, gente, é só para esclarecer um pouquinho, mas o que eu quero falar aqui também eu acho que é até mais assertivo falar isso em vídeo. Uma coisa que eu acho que as pessoas elas não entendem é que na internet nós somos pessoas públicas, publicando uma informação, alguma coisa sobre a nossa vida, mas isso não te dá o direito de você sair metendo o bedelho e não receber uma resposta em troca. E eu quero deixar uma coisa um pouquinho clara aqui, eu sei que está se prolongando, o vídeo nem era sobre isso, mas que este canal é para falar sobre as coisas da minha vida, as coisas que eu faço, mostrar um pouquinho da minha vida, do meu cotidiano, das loucuras que eu faço na minha vida, das coisas que eu conheço, das coisas que eu compro. É basicamente isso e falar um pouco sobre pele. Mas é um canal meu e eu deixo especificado na descrição do canal, sinta-se em casa. Mas eu gosto sempre de lembrar de que a casa não é sua. Então aqui, pelo menos eu, tá? Eu, Daniela. Eu não vou ficar vendo comentários, e assim, eu acho que talvez alguém que veja o comentário, eu respondendo algum comentário ou outro ali, de uma pessoa um pouco mal intencionada, possa me achar um pouco grossa? Posso, mas essa sou eu. Eu não. Eu sempre falo, gente, eu nunca peguei um doido na minha frente, porque Deus sabe que eu sou mais doida do que qualquer doido nesse mundo. Então, eu nem sei porque eu tô explicando isso, mas enfim. Vamos para o que interessa, que é pegar sacolas aqui de tudo que eu tenho. Primeiro, como meu cabelo tá. Meu cabelo tá desse jeitinho aqui, eu lavei ele antes de ontem, então ele tá um pouco sujo, um pouco limpo. O meio dele, eu acho assim, que aqui nessa parte de cima, ele tá ok. Só que na hora que eu abro meu cabelo aqui, eu não sei porquê, na shampoozada, essa parte daqui até aqui não abriu. Sim, eu sei. E aí, o que eu acho que eu vou fazer? Eu só consigo pintar meu cabelo sozinha, começando pela raiz e indo pro comprimento. Eu só sei fazer desse jeito. Naquele dia eu comecei pelo comprimento e fui pra raiz, eu só me lasquei. E então, o que eu vou fazer? Vou passar uma mistura aqui de OX de 20 volumes na raiz e pontas. E aqui no meio, onde eu tô vendo que tá com esse pequeno probleminha, eu vou fazer com a X de 30. 6,7 e 0,1, que é o cinza, né? Cinza azulado, que é o matizador. É louro marrom e o 6,7 é louro escuro chocolate. E aí, é isso. Quase que eu perco o tempo da tinta aqui, inclusive. Eu acho que tá indo. Só nessa parte do meio aqui que eu acho que eu não sei. Não vou me desesperar. E agora eu vou passar o resto do cabelo. Oremos ao Senhor. Ai, Jesus Christ. Partezinha que eu vou deixar 10 minutos. Totalizando 45 no total de tinta. Oremos ao Senhor que vai dar certo. Sempre.
Pintar raiz e comprimento é muito mais fácil do que pintar a raiz, metade do cabelo e ponta. Mas enfim. Eu tava vendo lá pela minha sobrancelha, que claramente tá manchada. Parece até que eu tô com um olhinho de panda aqui, só falta. E aqui também ainda tá cheio de olheira. Olha aqui como manchou, misericórdia. E aí, o que sucede, gente? Eu tava olhando lá, eu não sei, meu cabelo ele gosta de abrir pro vermelho. E assim, não é nem questão de abrir, porque, olha, eu fiz certinho, eu fiz com 7.1, coloquei o cinza pra neutralizar. Olha, meu cabelo é só por Deus, tá um chá revelação isso aqui, né? Porque eu acho que vai dar certo, não dá. A raiz provavelmente ficou mais clara, isso porque eu passei a X de 20. Depois vou ter que fazer o quê, gente? Não vou mais fazer raiz? Ai, Krishna. E eu ainda nem almocei, já são que horas? 3 horas da tarde. Tem que almoçar? O que eu vou fazer? O chá revelação desse novo cabelo aqui vai ficar um pouco ao natural. E aí eu só venho pra finalizar ele. Deixar ele... Ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo. A gente tá de novo com a... Olha, gente, tá vendo? Dá pra ver? Olha aí, gente, clara como a neve. Mentira. O comprimento parece que ficou bom, tá uma cor assim. Mas aonde tava mais clara na ponta, mesmo tendo feito a mesma... Ó, as toalha caindo. Não sei. Acho que vou desistir. Mentira, não desisto nunca. Eu vou almoçar, depois eu vejo isso. Porque eu fiquei irritada já. Fiquei estressada, já não gostei. Só de ter visto essa raiz mais clara. Gente, tem noção? Isso me irrita demais, tá me irritando já. Olha, eu não tinha ficado irritada ainda, mas agora eu fiquei irritada. Porque eu achei que agora ia. Porque eu tinha feito tudo certinho, bonitinho. Mas sei lá, vou ter que passar o quê? 10 da raiz? Ai, Senhor. Dá-me paciência, meu pai. Vamos lá. Amigos da Rede Globo. Gente, assim, escureceu o meu cabelo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Krishna do céu. E aí eu tava olhando, eu não sei por que cargas d'água. Eu sei que vão falar, ah, porque você começou pela raiz, tá errado. Gente, comecei pela raiz porque eu só sei fazer assim. Sozinha só dá pra fazer assim. E aí o que acontece? Olha isso aqui. Tá bem aqui. Dá pra ver? Ai, eu tô com o cabelo seco natural, nem finalizei nem nada. Tá 80% seco. E assim, não chegamos no chocolate não, gente. Ó, eu desisto. Eu não sei, eu acho que é a marca da tinta que não gosta de mim. Apesar que eu acho que essa tinta é muito boa, ela não destrói tanto o cabelo. E... não sei, eu vou usar a Coleston, que eu vi um monte de gente usando, e a Coleston acho que eu preciso usar. Pra talvez chegar no tom que eu quero. Porque, gente, impossível com essa marca. Não vai ser hoje, gente. Não vai ser hoje. Hello, como estamos? Já é o outro dia, porque o que acontece? Ontem eu tava morrendo de cólica, eu falei, gente, eu não vou finalizar meu cabelo. E também no meu chá revelação, que eu mesma revelei pra mim, eu sentia que o cabelo não estava muito, né? Então já era 4 horas da tarde, e eu falei, ah, amanhã eu vejo isso. E chegamos no amanhã. Vou finalizar o cabelo agora, pra gente ver como é que ficou. Vou só passar uma escova pra dar uma alinhada. E é isso. Quer chocolate? Não sei, eu tô até sem óculos. Eu ainda não vi na luz do dia meu cabelo. Mas eu tô aqui de frente com a janela, então... assim, tá um pouco manchado, obviamente. Ó, a raiz ficou mais clara. Eu sei que vai ter gente assim, ah, mas você precisa começar pelo comprimento pra
E depois pra raiz, gente, eu não consigo. Eu não consigo, porque meu cabelo começa a enroscar e aí eu não consigo pegar a raiz direito. Então, assim, não consigo. O que eu ainda acho que eu vou ter que fazer? Porque por mais que eu tenha colocado o X de 30 no meio, não abriu tanto a ponto de conseguir igualar. Então eu ainda vou ter que fazer uma shampoozada, sabe, ó. Tá vendo? E eu preciso, eu tava até agora fazendo escova, eu preciso urgentemente, deixa eu sentar. Eu preciso urgentemente arrumar esse corte, porque como ele tá sem corte, ele fica com o cabelo meio desgranhado. E aí eu queria ver uma pessoa aqui conseguisse arrumar o corte sem mexer no comprimento, porque eu não queria de jeito nenhum mexer no comprimento. Minha franja também tá sem corte, e principalmente essa parte aqui, eu não consigo finalizá-la. Mas eu acho assim, que tá uma cor bonita. Lógico que a raiz tá mais clara, e eu acho que tá uma cor bonita. E assim, o que eu posso tentar fazer também é só passar, depois que dá uma desbotada maior, a tinta no comprimento aqui, com a X de 30 também, e não mexer na raiz. Mas eu não sei se na câmera tá assim ou eu que tô meio daltônica, tá com meio avermelhado. O que eu achei dessa misturinha que eu fiz? Não ficou tão frio quanto eu queria, porque eu queria mais frio. Eu acho que eu deveria ter misturado muito mais 7.1 do que 7.7 e 67. O corretor cinza também acho que foi muito pouco. É que o chatinho, ele falou pra mim que tinha que ser até 1,5 gramas. E aí eu fiquei com medo, porque ele disse que era muito potente, senão ia ficar esverdeado meu cabelo. E no final não foi isso. Mas também pensei numa possibilidade de tonalizar o cabelo, né, com a tinta, ao invés pintar. Apesar de manchado, não tá tão ruim quanto já esteve, né, gente? Ó, eu acho que esse lado aqui o corte tá mais bonito. Eu acho que tá bom por enquanto. Ou não. Não sei, me diz aí. Estamos indo, estamos chegando lá. Eu fiz muita coisa nesse um mês, né? Desde que eu comecei a fazer tudo isso. Além de ter feito muita coisa, eu tô tendo bastante paciência na hora de esperar com que isso daqui, né? Que o meu cabelo fique mais saudável. Então, assim, ainda tem coisas pra recuperar nele, como eu disse. Mas eu acho que ele tá bom por enquanto. Eu acho que dá pra sobreviver com essa tonalidade de cabelo, por enquanto. Bom, tô com uma luz aqui mais artificial. E o que eu queria mostrar do cabelo na luz, que é como tá o aspecto dele em relação a tudo que fizemos aí nesses últimos dias e também a cor que ficou desta última vez. Eu sinto que ele ainda tá para um vermelho, como eu falei mais cedo. E aí eu quero falar algumas coisas também para dar a dica das coisas que eu utilizei nesse último mês, como parte do tratamento, principalmente para conseguir recuperar meu cabelo. E eu não acho que ele ainda tá tão saudável assim, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas usei algumas coisas. Primeiro, eu usei muito para finalização este daqui da Amende, que ele é um fluido anti-umidade, bloqueia a umidade, reduz o tempo de secagem, efeito antifreeze de longa duração. Sim, eu gosto dele, eu acho ele muito bom, só que o meu cabelo, ele escutou a palavra água, escutou a palavra chuva, ele já fica com um aspecto ondulado, esquisito e muito alvoroçado, sabe? Então, assim, não sei se foi o melhor. Se ele é o melhor em relação a isso de blindagem, né, podemos dizer. Sei que eu uso 100% do tempo eu tô usando ele, eu uso ele pelo menos uma vez no dia. Também da Lola Cosméticos, que ele já é mais grossinho, então não é o tipo de óleo que eu consigo usar assim com tanta frequência. Eu tenho que passar bem pouquinho nas mãos pra conseguir
malemolência do cabelo, sabe? Tudo bem que já tá a metade do pote. Tá aqui, ó, mais ou menos. Que é estrado lá no outro vídeo da saga, que eu comecei a usar ele, também tô usando à noite. Uso bastante também pra finalizar o cabelo, principalmente pra secar ele. Entre esses dois aqui. São finalidades diferentes, eu sei, tá? Eu amo isso aqui. Daqui, da Kerastase. Ele tem um valor um pouquinho mais elevado, mas eu sinto, ele é um sérum térmico com antifreeze e antioxidante. Ele tem essa proposta de deixar menos frizz e eu acho que ele ajuda a secar o cabelo muito mais rápido. Maravilhoso, zero defeitos. Outra coisa que eu também tenho usado bastante. Acho que é esse Potion. Meu Deus, tá tudo caindo, calma. Um leave-in também, é um tratamento que faz estilização, Ele ajuda no efeito antifrizz, fixação, hidratação duradoura, rejuvenescimento, brilho, modela e define cachos e cabelos lisos. Possui proteção térmica. Tenho usado ele também pra finalizar quando eu vou secar e tudo mais. E até usei eles em algumas vezes pra conseguir meio que trazer um tratamento num dia que eu não vou fazer um tratamento. Também usei bastante. Outra coisa que eu usei nesse último... Eu tô contando tudo que eu usei no último mês, tá? Porque normalmente eu uso outras coisas, tá? E aí, mas eu tô falando mais para as coisas que eu utilizei, assim, com mais frequência nesse último mês pra tratar o cabelo. Mas, ai, Dani, preciso usar tudo isso? Gente, não. Primeiro, pra estilizar, pra finalizar a anti-umidade. Não acho que o da Mandy é o melhor, como eu falei, mas eu acho que um bom óleo, um bom tratamento noturno, esse da Eudora, eu acho que ele é super bom. Eu tenho da Kerastase, mas eu não usei ele nesse último mês. Fiquem mais nesses aqui mesmo. Dentro de chuveiro, usei algumas linhas que eu já tenho o hábito de utilizar. Não vou pegar tudo, tá? Pra não bagunçar. Mas eu usei a linha da Clabou de limão siciliano, que eu já mostrei aqui no canal também, mas vou deixar a foto aqui. Usei a linha da Eudora de hidratação, usei tanto o shampoo quanto o condicionador. E também usei a linha Perfect Serum da Mise en Sense. Eu usei tanto o shampoo quanto o condicionador e a máscara também. E hoje eu usei aquela máscara roxinha que eu usei não, né? Hoje não, ontem. Ontem. Eu usei a roxinha. E outra linha que eu também usei, que é a linha mais nutritiva da Kerastase, que eu usei tanto a máscara quanto o shampoo. E outra máscara que eu utilizei também foi a da Tsubaki, tá? Não foi em todas as lavagens que eu fiz durante esse um mês de tratamento. Eu só usei shampoo e condicionador, ou usei só shampoo e máscara. Eu fui intercalando pelo que o meu cabelo mais necessitava naquele momento e pelo que eu queria fazer, pra também não sobrecarregar demais os fios. E assim, o que eu posso dizer pra vocês? A parte de baixo do meu cabelo, inclusive eu vou até prender aqui, no brilho que tá aqui, não o brilho, mas como o cabelo parece que tá mais alinhado, o fio aqui nessa parte, do que, você vê? E aqui não, olha a diferença eu não sei se eu vou conseguir fazer a diferença dos fios, mas eu pelo menos consigo reparar no toque, principalmente. Tanto essa parte aqui, tá vendo? Olha a diferença dessas pontas aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Acho que assim vai ficar melhor. Olha a diferença dessas pontas para essas pontas. Essa aqui que é a navalhada e esse aqui não. Você consegue ver a diferença de saúde dos fios? E não tem muito o que fazer, porque o corte foi feito desse jeito. E aí eu tenho que ter paciência, né? Mas eu consigo sentir saúde nos meus fios, por enquanto. Eu ainda não cheguei no cabelo do brilho que eu gostaria, do brilho que meu cabelo deveria estar. Mas eu acho que deu pra diminuir todo tipo de porosidade e de aspecto quebrado que poderia ter acontecido com o tanto de química que eu fiz no mês passado e mais essa química que eu fiz agora. Lembrando que finalizado tanto meu cabelo com secador, quanto eu falei que eu tava necessitando. Então, eu tenho sentido que o meu cabelo, ele abaixou até mais de volume, principalmente aqui na raiz. E aí, o que eu tenho feito?
passo bastante óleo, durmo com ele bastante besuntado em óleo, e aí eu consigo acordar com ele um pouco mais bom, assim, bonito, arrumado. E aí, ou eu só prendo, ou eu faço uma escova no máximo aqui nessa parte minha, que é mais onduladinha e mais rebelde, sem causa. Mas eu acho que é isso. Estamos chegando, vamos chegar. Aqui tá manchado, né, obviamente. Mas eu acho que tá super ok, por enquanto. Vou sentar aqui que eu tô cansada, na verdade eu vou tirar minha maquiagem que eu vou tomar banho. Eu vou finalizar o vídeo hoje, assim, desse jeito. A gente só com essa mexida de química no meu cabelo por enquanto. Porque eu queria que fosse um vídeo mostrando realmente a próxima e única coisa que eu fiz no momento, que foi com essa química. E falar um pouquinho dos cuidados que eu tenho feito, tá? Eu sei que eu usei muita química, isso é fato. Não quero fazer uma nova shampoozada ou cremada, eu não tô afim de fazer isso. Porque o meu cabelo, ele tá saudável. Vamos por partes, tá? Essa saga do cabelo de chocolate ainda tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra eu mexer. E eu quero fazer com calma, com muita, assim, segurança, porque o meu cabelo, ele é um cabelo fino, muito cabelo, tenho muito cabelo, ele é muito volumoso, então eu não quero eu não quero sair fazendo coisas só porque eu quero resultado rápido, eu não tô com pressa. Pressa mesmo, eu tava com pressa dele crescer rápido, né? Mas eu acho que até em relação ao meu cabelo, tá crescendo relativamente bem, assim, eu tô sentindo tá ok o crescimento dele, então acho que quando chegar aqui mais ou menos, eu acho que eu tenho coragem de ir em algum lugar pra cortar ele e tentar arrumar, consertar esse corte, talvez dar uma saúde pra ele nas questões das pontas onde tá repicado. Mas por enquanto é isso. Deixa eu passar um negocinho nos meus lábios. Preciso minha sobrancelha também. Nossa, olha o jeito que eu tava aqui. Meu Deus. A maquiagem do dia tá desse jeito. Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.